Seja bem-vindo ao canal Os Grandes Avivalistas Atuais. Aqui é o pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas, em Guarabira, na Paraíba, fazendo as locuções das mensagens do reverendo Kent Reagan. Nós estamos trabalhando para adquirir o terreno da Igreja Boas Novas. Faça parte desse projeto através da chave Pix ou do número da conta que aparece na descrição. O seu nome vai aparecer e nós vamos colocar o seu nome no caderno de oração. E vamos estar orando por você. Deus vai te abençoar. Vamos para a mensagem de hoje. A confissão é a chave que destrava a sua fé. Texto bíblico, Mateus capítulo 3, versículos 5 e 6. João capítulo 16, versículos 7 ao 11. E Mateus capítulo 10, versículos 32 ao 33. A verdade central é que confessar o senhorio de Jesus Cristo é o próprio cerne do Evangelho. Poucos cristãos se dão conta da importância que a confissão ocupa no plano divino das coisas. E é lastimável que, cada vez que usamos a palavra confissão, as pessoas pensam invariavelmente em confessar pecados, falhas e fraquezas. Aquele é o lado negativo da confissão. Há um lado positivo e a Bíblia tem mais para dizer a respeito do aspecto positivo da confissão do que a respeito do aspecto negativo. Os dicionários dizem que confessar significa reconhecer ou admitir, declarar fé em. Confessar, segundo os dicionários, significa fazer confissão das nossas falhas, mas também fazer confissão da nossa fé. Há 4 tipos de confissão que são aludidas no Novo Testamento. Primeiro, os ensinos de João Batista e de Jesus no tocante à confissão dos pecados dos judeus. Segundo, a confissão do pecador hoje, nos dias atuais. E terceiro, a confissão que o crente faz dos seus pecados quando está fora da comunhão com Deus. E quarto, a confissão da nossa fé na palavra de Deus. É sempre possível perceber se uma pessoa está crendo corretamente quando nós ouvimos ela falar. Se a sua confissão estiver errada, a sua crença está errada. Se a sua crença está errada, seus pensamentos estão errados. Se seus pensamentos estão errados, é porque a sua mente não foi renovada com a palavra de Deus. Todas as 3 ações, crer, pensar e dizer, vão juntos. Deus nos tem dado a sua palavra para endireitar os nossos pensamentos. Podemos pensar em harmonia com a palavra de Deus. Em nossos estudos sobre o assunto da confissão, já tratamos dos 3 tipos de confissão: a confissão dos pecados dos judeus, a confissão do pecador hoje e a confissão do crente que está fora da comunhão com Deus. Mas agora, quero considerar a confissão da nossa fé na palavra de Deus. Conforme mencionamos, sempre que é usada a palavra confissão, pensamos instintivamente no pecado e no fracasso. Mas aquele é o lado negativo. Não há dúvida que é importante no seu devido lugar, mas há um lado positivo. E a Bíblia tem mais para dizer a respeito do positivo do que a respeito do negativo. A confissão é afirmar alguma coisa que cremos. É testificar de alguma coisa que sabemos. É dar testemunho de uma verdade que aceitamos. As 5 partes da confissão. Nossa confissão deve centralizar-se em derredor de 5 coisas. Primeiro, aquilo que Deus em Cristo tem realizado em nosso favor no seu plano de redenção. Segundo, aquilo que Deus, mediante a palavra e o Espírito Santo, tem operado em nós no novo nascimento e na palavra do Espírito Santo. Ou seja, na plenitude do Espírito Santo. Terceiro, aquilo que somos para Deus em Cristo Jesus.
Quarto, aquilo que Jesus está fazendo por nós agora, à destra do Pai, aonde ele vive para sempre, fazendo intercessão por nós. E quinto, aquilo que Deus pode fazer através de nós, ou aquilo que a sua palavra pode fazer através dos nossos lábios. A confissão em operação, pregando a palavra de Deus. Em Marcos capítulo 16, versículos 15 ao 20, nós vemos como isto ocorre. Deus opera através de nós por meio da sua palavra, falando por nossos lábios. Jesus disse: "Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura." É desta maneira que Deus opera através de nós. Levamos a palavra aos perdidos. Se não levarmos a palavra ao mundo, perdemos o nosso tempo pedindo que Deus faça alguma coisa. Em outras palavras, seria inútil orar por alguém que está perdido se não levarmos a ele o evangelho da salvação. Se pudéssemos simplesmente orar e assim levar as pessoas à salvação, não precisaríamos enviar missionários por todo o mundo. Poderíamos colocar os pagãos no reino mediante as nossas orações. O Espírito Santo, no entanto, opera somente em conexão com a palavra. Obedecendo ao mandamento de Cristo, no sentido de ir por todo o mundo para pregar, os discípulos saíram pregando a palavra de Deus em todos os lugares e o Senhor operava com sinais, maravilhas e prodígios. Deus quer fazer a mesma coisa nos dias atuais. A confissão dissipa o medo. Em Isaías capítulo 41, versículo 10 está escrito: "Não temais, porque eu sou contigo. Não vos assombreis, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel." Você já notou, ao ler a Bíblia, quantas vezes Deus disse ao seu povo: "Não temais, não tenhas medo"? Quando Jairo foi até Jesus para pedir a cura da sua filha, Jesus lhes disse: "Não temas, crê somente, e ela será salva." Lucas capítulo 8, versículo 50. Quando Jesus estava pregando aos seus discípulos, ele disse: "Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino." Lucas capítulo 12 e o versículo 32. A confissão aumenta a nossa fé. Não há fé sem confissão. A confissão é o modo de a fé se expressar. A fé, assim como o amor, é do coração, do espírito. E sabemos que não existe amor sem palavras nem ação. Não podemos colocar amor dentro das pessoas mediante o raciocínio e nem podemos tirá-lo de dentro delas mediante o raciocínio. É do coração. Posto que a fé também é do espírito ou do coração, podemos dizer com segurança que não há fé sem confissão. A fé cresce com a confissão. A confissão do crente faz várias coisas em favor deles. Primeiro, localiza-o. Segundo, fixa as balizas da sua vida. Ele nunca receberá mais do que aquilo que confessa. Se dissermos que não conseguimos fazer alguma coisa, é lógico que não poderemos fazer. De acordo com Marcos capítulo 11, versículos 23, será feito por nós e para nós tudo quanto dissermos ou confessarmos. Seja fé ou incredulidade, sucesso ou fracasso, enfermidade ou saúde. A razão por que a maioria dos cristãos, embora sinceros, são fracos é porque nunca ousaram fazer uma declaração de que eles estão em Cristo, que são de Cristo e que podem todas as coisas. Precisam descobrir o conceito que Deus tem deles e então confessar esse fato. Esses privilégios se acham principalmente nas epístolas do Novo Testamento, porque estas foram escritas para a igreja. Quando você descobrir tudo quanto Deus quer dar a você,
Confesse com ousadia aquilo que a palavra declara que você é em Cristo Jesus. À medida que você faz assim, a sua fé crescerá. A razão por que a fé é mantida no cativeiro é porque você nunca ousou confessar aquilo que Deus diz que você é. Lembre-se, a fé nunca cresce além da confissão que você faz dela. Sua confissão diária daquilo que o Pai é para você, daquilo que Jesus está fazendo por você à destra do Pai e daquilo que o Espírito Santo está fazendo dentro de você, edificará uma vida sólida e positiva de fé. Você não terá medo de nenhuma circunstância. Você não terá medo de nenhuma enfermidade. Você não terá medo de nenhuma situação. Você enfrentará a vida destemidamente como vencedor. E para ser vencedor, você precisa confessar que é isso que você é. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículo 37. Olhando de novo o texto-chave em Romanos, vemos na forma de uma cápsula a lei divina da fé. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos capítulo 10 e o versículo 10. Ao procurar receber alguma coisa da parte de Deus, você deve primeiramente crer em seu coração, porque a palavra assim o diz. Depois você deve confessar com a sua boca que é assim. Por exemplo, para ser salvo, o homem deve crer em seu coração e confessar com a sua boca que Jesus morreu por ele, segundo as Escrituras, e foi ressuscitado dentre os mortos para a sua justificação. Terceiro, receberá ou verá a resposta à sua oração. Creia nisso, confesse-o, receba-o, porque em verdade eu vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Marcos capítulo 11, versículos 23. À medida que você estuda a palavra de Deus e aprende aquilo que a sua palavra diz que você é, quem você é e o que você possui em Cristo Jesus, embora isso não lhes pareça real, logo de início, comece a confessar. Sim, isso é meu, de conformidade com a palavra de Deus. Eu vou repetir isso para você. À medida que você estuda a palavra de Deus e aprende aquilo que sua palavra diz que você é, quem você é e o que você possui em Cristo Jesus, embora isso não lhes pareça ser real logo no início, comece a confessar. Você descobrirá então que a confissão da fé cria a realidade. A Bíblia diz, em Marcos capítulo 11, versículos 23, porque em verdade eu vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas em Guarabira, fazendo as locuções das mensagens do reverendo Kent Reagan. Você que chegou até o final, obrigado pela companhia. Ouça essa mensagem várias e várias vezes, para que você venha a perceber algumas coisas que passaram desapercebidas. E dê o seu like, compartilhe com outras pessoas, veja se você já está inscrito no canal Os Grandes Avivalistas Atuais, e considere abençoar esse canal e a obra missionária na cidade de Guarabira, na Paraíba, com a sua melhor oferta. Como eu disse no começo, nós estamos trabalhando para adquirir o terreno da Igreja Boas Novas em Guarabira. Faça parte desse projeto. A Bíblia diz que é dando que você vai receber, é plantando que você vai colher. Dai e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida que você medir, certamente você será medido. A Bíblia diz, não vos enganeis, aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Plante finanças e receba finanças.
Vai aparecer seu nome através da transação bancária ou através da chave Pix. Nós vamos pegar o seu nome e vamos colocar no caderno de oração. Deus vai te abençoar. Nós vamos orar pela sua vida espiritual, sentimental, física, financeira, profissional e Deus vai fazer uma grande obra. Fique com Deus, muita paz, muita luz, sucesso na sua caminhada.